Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, onde a gente conversa sobre o que há de melhor no mundo da leitura. Sejam HQs, sejam livros, seja uma revista que marcou uma época, a gente sempre está trazendo alguma coisa interessante. Vocês também comentam, vocês sugerem, e o que tiver aqui na coleção eu exponho com muito prazer e a gente vai trocando essa energia entre nós. Então hoje eu quero falar sobre um dos meus livros preferidos, de um dos meus autores preferidos da literatura brasileira. Eu até vou falar, se você não leu ainda esse livro aí, ó, é melhor parar por aqui que eu vou dar alguns spoilerzinhos, e recomendo fortemente que leia, porque é um dos grandes livros já publicados. Ele foi traduzido para vários países, publicado em vários países e sempre com um grande sucesso. É uma leitura muito fácil de você acompanhar, não é aquela leitura tediosa que aqueles autores, que eu também nem gosto muito assim, daqueles autores que vão descrever que uma folha caiu da árvore e leva 3 páginas para descrever isso aí se torna tediosa a leitura, né? Mas esse grande autor aqui, que a própria trajetória de vida dele já daria um grande, romance, porque ele teve todas as dificuldades que poderia ter na vida, do começo, da metade do século XIX em diante. Então, e usou isso aí para prosperar, para alcançar os objetivos de vida dele. Deixou uma vasta obra literária, um livro melhor que o outro, muitos livros clássicos mesmo que marcaram várias gerações, né? Então eu estou falando do grande e amado escritor brasileiro Machado de Assis, e hoje o assunto é Dom Casmurro, um dos livros mais famosos dele, se não for o mais famoso, né? Porque é um livro sensacional. Como eu falei, a leitura é agradável, assim, você não fica tediado de ler as aventuras do Bento Santiago, o Bentinho. Ele já começa o livro já numa certa idade, então ele vai relatar, ele está escrevendo, mas em primeira pessoa, então é como se fosse uma conversa também. Ele relata os fatos passados bem na adolescência dele, já para a juventude, até se tornar esse adulto do começo do livro. Então é bem legal, a gente sempre está indicando assim, o que tem de melhor, o que eu já li, o que eu gosto, assim, né? Espero que seja o gosto de vocês. Mas Machado de Assis, Dom Casmurro e outros livros dele vale muito a pena ter na sua coleção. Então a história é o seguinte, ele já começa explicando o porquê Dom Casmurro, que foi o apelido que ele ganhou. Ele diz que estava bem no comecinho, na primeira página, já começa explicando o apelido. Ele estava viajando no trem e chega um cara lá na mesma cabine e começa a recitar poesias para ele, coisa e tal. Mas devido ao cansaço, ao balanço do trem, aquele coisa e tal, ele acaba pegando no sono umas 3, 4 vezes, fecha os olhos ali e o cara percebe, fica irado. E aí chama ele de Dom Casmurro. Como ele já era um cara mais introvertido, mais fechadão, a vizinhança começa a chamar ele por esse apelido, Dom Casmurro, que é um cara... Até ele fala que não adianta procurar no dicionário, que não existe definição para esse apelido, mas é devido a porque ele era fechado mesmo, né? Então era um cara mais introspectivo e assim pegou. E ele também não se importa, ele até acha legal esse apelido que ficou. Mas enfim, ele relata que na adolescência dele, na infância e adolescência dele, viveu numa rua com a mãe, né? Que aí ele já do ponto de partida do livro, o pai já morreu, já faleceu, então a mãe é viúva, ela mora com uma tia e um tio dele, ambos viúvos, e mais o José Dias, que é um agregado da família. Ele conheceu o pai dele, se tornou grande amigo e acabou se instalando na casa. Então é uma pessoa bem de confiança da família mesmo, não é parente, mas tem aquela amizade que a gente não explica, né? Apesar que é meio malandrinho também o José Dias, mas enfim. Até que um dia ele pega o José Dias conversando com a mãe dele. Eles têm uns vizinhos, né? Cuja filha dos vizinhos, a Capitolina, que todo mundo chama de Capitu, o Bentinho, ele brincava com ela, os dois brincavam juntos, cresceram juntos, na maior inocência. Só que ele ouve o José Dias conversando com a mãe deles: olha, melhor separar esses dois, não deixar tanto os dois juntos, porque não pega bem,
porque o Bentinho já tem 15 anos, a Capitu tem 14, aí o pessoal já vai começar a falar coisas da época, né? Mas, e aí ele se toca, ele ouve essa conversa e ele percebe que o que ele sente pela Capitu é mais do que amizade. Aí ele começa a cismar e vai percebendo, vai relembrando fatos que ele nem tinha percebido no passado dele, e ele percebe que está apaixonado pela Capitu. Até quando ele sai dali, que vai encontrar ela, já vai nervoso, aquele nervosismo todo, da mocidade, do primeiro amor. E quando ele abre o portão, né, que separa as casas, no muro tem um portãozinho que eles fizeram para os dois se encontrarem, brincar. Enfim, ele vê ela escrevendo o nome dos dois no muro. E aí ela fica nervosa também, coisa e tal, só que daí ele percebe que ela também tem esse sentimento por ele. E aí que vem a trama, porque a mãe dele prometeu enviar o Bentinho para o seminário, né, porque já tinha perdido um filho, né, na gravidez, então ela prometeu para Deus que se ele nascesse com saúde e tal, ele viraria padre. E aí vem o desespero dos dois. Então eles tentam evitar, ou pelo menos adiar o máximo possível a ida dele para o seminário. O que ocorre depois, isso que eu falei, vai ter spoilerzinhos aqui. Não vou revelar tudo, mas algumas coisas não tem como não revelar. Então ele vai para o seminário, os anos passam, a Capitu cada vez mais se aproxima da mãe, porque ela também era bem espertinha, então ela vai conquistando a mãe dele, né, para quando tiver a notícia que os dois vão ficar juntos, já vai estar mais ou menos encaminhado o negócio. Então ele no seminário, ele conhece o Ezequiel Escobar, que vira amigo dele. Vira amigo, inclusive, quando os dois saem do seminário, né? Que daí ele consegue um jeito de transferir a promessa que a mãe dele fez para ele, para outra pessoa. Cara, é bem legal assim a história, assim, é bem divertida. E aí quando ele sai, o Escobar sai também. O Escobar vira um comerciante de sucesso. Os dois têm uma amizade profunda mesmo, coisa de irmão também. Então é de um frequentar a casa do outro. Então, e o Escobar inclusive casa com a melhor amiga da Capitu. Olha só que legal, a Sancha. Então, aí eles têm uma filha e eles dão o nome de Capitolina para a filha, né, em homenagem a Capitu e coisa e tal. E continuam, daí o Bentinho e a Capitu tentando ter filho, né, tem uma dificuldade para ter. E depois eles vão ter, daí dão o nome de Ezequiel, né, um amigo homenageando o outro. E assim vai. Até que depois acontece, né, com o passar dos anos, né, aí o Bentinho já é um advogado de sucesso, e o Escobar é um comerciante e tal, e tem sempre se encontrando, sempre mantendo assim uma relação bem íntima, os dois casais, né? Então, e depois até eles sugerem que de repente a filha de um casal vai ficar com o filho do outro para manter como aconteceu originalmente. Então, o falecimento do Escobar, quando ele acaba morrendo afogado, ele vai nadar num mar, né, que está muito agitado e coisa e tal, daí tem a notícia do falecimento, e aí no velório ele percebe os olhares da Capitu, que é um olhar assim meio muito parecido com o da viúva, e ali ele começa a ficar cismado com ela, o ciúme, e é isso que eu digo assim, tudo é narrado em primeira pessoa, então você tem a opinião dele sobre o assunto, nada assim de provas mesmo, né? E aí ele começa a perceber algumas coisas estranhas. O filho dele é muito parecido com o Escobar, tanto os trejeitos quanto até fisicamente mesmo. A mãe deles, que tanto gostava da Capitu, né, porque ela já havia conquistado, ela vai começar a se afastar deles, então ele começa a perceber uma coisa com a outra e vai se fechando cada vez mais, tanto para ela quanto para o filho, e vai até que um dia estoura e aí ele manda eles embora com a desculpa de vai estudar na Europa, enfim. Mas aí eu vou parar por aqui, meus spoilers, o final mesmo do livro não vou contar, mas a grande dúvida, né, uma das grandes dúvidas da literatura brasileira é se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Como eu estava falando, se não tem provas, existem sim, ele diz que o guri era muito parecido mesmo com o amigo. E aí começa a lembrar algumas vezes que ele pegou os dois juntos, mas como se fosse normal, mas é assim, é a opinião dele já cismado com a coisa. Ela nega até o fim. Agora eu não vou revelar o finalzinho do livro,
Vou deixar para vocês relembrarem, né? Para quem já leu, de repente já esqueceu, volta lá, leia de novo. Para quem não leu, procure o livro, é muito legal mesmo você ter. Esse meu aqui, eu comprei já faz alguns anos, né? É da editora Príncipes. Ele é bem legal, tem uma escrita grande, assim, bem legalzinho mesmo. Tem alguns outros livros do Machado aqui, ó, aqui da editora Vozes de Bolso, olha só. Esse aqui também é famosíssimo, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem o Quincas Borba, né? Esse aqui também é muito conhecido também. E o meu preferido, que é o Esaú e Jacó dele. Para mim, isso aqui é o melhor livro do Machado. Esse aqui eu recomendo fortemente. Eu ainda vou fazer um vídeo dele porque merece. Esse aqui é um livro sensacional. Mas eu vou fazer um outro vídeo posterior contando só sobre a história dele. Ainda sonho em ter uma coleção, né, do Machado de Assis, tudo no mesmo formato, da mesma editora, né? Porque aí a gente compra assim um formato, um grande, outro pequeno, não fica legal na estante. Então eu ainda quero fazer uma coleção com todos os livros do Machado do mesmo formato, né, para ficar bonitinho na estante e tal. Mas recomendo. Quem não conhece esse autor ainda, né? A gente vem de uma época que a gente, no caso, fazia trabalhos escolares em cima de autores, né, de livros, então a gente tinha que ir na biblioteca da escola, para quem não tinha o livro, né, fazer aqueles trabalhos de papel ao maço, ainda com aquelas capas que a gente desenhava. Hoje em dia está tudo no Ctrl+C, Ctrl+V, então perde-se um pouco da essência da literatura, né? As pessoas muitas vezes elas copiam e colam e nem leem, e estão perdendo um material riquíssimo, um entretenimento fora de série mesmo. Recomendo fortemente Machado de Assis para quem não conhece. Para quem conhece, leia de novo, sempre é uma diversão garantida. Beleza, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e fui!